A memória é uma imersão na exposição sobre patrimônio, sobre acervo, sobre memória, sobre os processos de construção da memória, sobre o que lembramos e o que esquecemos e sobre as coisas que escolhemos para nos lembrar o que somos. A exposição é um jeito de pensar como instituição como se construi o patrimônio do MAM, como museu que conta a história da arte brasileira e como essa história pode ser expandida, pode ser questionada se a gente olha para outros acervos. A gente escolheu aqui convidar, em parceria, dois acervos, um daqui do Rio, o Museu Arte Negra, e um de Salvador, o Acervo da LASE. Os três têm histórias muito diferentes, têm dinâmicas diferentes, têm ênfases diferentes, têm tamanhos, escalas, tempos diferentes. E juntos nos mostram como todos os processos dependem muito do contexto e da intenção, tanto cultural como política, e do que se quer contar. Essa exposição, de fato, estava no projeto original que Keina e eu apresentamos no processo de seleção da diretoria artística do MAM. E era quase que o primeiro projeto que a gente pensou. A gente estava ciente que o MAM é um museu com um acervo muito grande e muito rico, que conta uma história muito ampla da história da arte brasileira. Mas queríamos questionar um pouco essa história, ou ampliar, ou identificar onde estavam as ausências, os buracos, as coisas que não estavam sendo consideradas. A gente pensou que esse convite a outras instituições é um jeito de ampliar as ideias do que a arte é e que a arte era, que a arte pode ser. E também o que a arte pode fazer. A ideia de estarmos juntos com esses outros dois acervos era não só pensar ou lembrar ou identificar artistas ou obras que não estão no acervo do MAM, mas também pensar em categorizações, em conceitos, em jeitos de entender a função da arte, em maneiras que as peças podem ser tratadas, em temáticas outras, em linguagens, coisas todas que acompanham essas peças, que fazem as peças ter sentido e que às vezes ou frequentemente as instituições de arte esquecem, impondo uma série de categorias específicas que entendemos que são necessárias ou comuns, mas que, como a exposição faz ou identifica, são invenções, são contingências, são construções também. O processo de trabalho para a exposição foi um processo de diálogo. Primeiro foi um processo de convite. Um convite que já está baseado em uma relação. A gente conhece essas pessoas que cuidam desses acervos, que construem esses acervos. A confiança está lá antes, não? E a confiança leva a uma vontade de troca. Uma vontade de troca que se deu na conversa sobre o que é importante para esses acervos, o que é importante dentro deles e o que poderia estar aqui. Essa seleção, depois, pensamos que no espaço da galeria não poderia estar separado. A gente não queria apresentar o acervo da LASE separado do acervo do Museu Arte Negra, separado do acervo do MAM. Os três acervos precisariam estar juntos. A gente queria ver quais eram as conexões, as diferenças, os contrastes, as tensões. Fazer relações entre uma peça e outra, entre uma narrativa e outra. Mas ao mesmo tempo a gente não queria pretender ou fingir, não queria mostrar que esse estar juntos aqui estaria livre de tensões, que seria uma entrada fácil. Se o Museu de Arte Moderna e outras instituições dominantes decidiram não incluir peças e artistas específicos, e essa decisão pode ser consciente, inconsciente, pode ser estrutural ou pode ser intencional. Quando esses artistas entram aqui, a entrada precisa mostrar que essa ausência não se resolve com uma presença, que é necessário fazer um processo institucional de médio e longo prazo, onde se reconhece essa história, se reconhece as ausências, as exclusões e violências, se reconhece a falta de interesse e se pensa, se inicia um caminho de reconhecimento e de trabalho conjunto. Por isso que a estrutura da exposição, a arquitetura da exposição, tenta mostrar uma série de desconexões também. As paredes não têm linhas contínuas, os ângulos mudam, as peças estão juntas, também separadas. A ideia é que esse estar juntos não está concluído, é um processo em andamento
e demanda não só do museu, mas também de um contexto muito mais amplo, que está talvez no Brasil todo ou além, de pensar como a gente cria um patrimônio comum. E quem são as pessoas que estão convidadas a decidir juntas o que é esse patrimônio comum. E como esse patrimônio deve ser utilizado, compartilhado, difundido, estudado e desfrutado também. A exposição tem aproximadamente 330 obras, uma exposição extremamente densa. Obras que foram produzidas em um período provavelmente de 100 anos, algumas muito recentes, outras do começo do século XX. Muitas delas, a maioria, foram produzidas no Brasil, mas tem obras de artistas africanos, europeus, latino-americanos em geral. Essa diversidade nos conta um pouco da diversidade do que a gente pode considerar arte e nos desafia, eu acho, a repensar o que a gente entende por um museu, por um acervo, por um patrimônio. Essas conexões entre a beleza da periferia, que o acervo da Laje se propõe a encontrar, essas imagens, objetos e obras que emergem de uma cultura afro-brasileira, que o Museu Arte Negra recolhe e salvaguarda desde os anos 50. Essas obras de arte, talvez às vezes mais convencionais no sentido da história da arte, às vezes muito surpreendentes também, que o MAM tem, juntas nos mostram todas as possibilidades que a gente tem e nos desafiam, de fato, a investigar todas elas sem decidir que uma é melhor ou mais importante que outra.